O que vocês acreditam por céu? Hoje eu vim aqui falar com vocês acerca de uma visão bíblica da eternidade, baseada no texto de Isaías 56, versículo 3 ao versículo 5. Vamos à leitura do texto. O estrangeiro que tivesse unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que sou árvore seca, porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardaram meus sábados, escolheram aquilo que me agrada e abraçaram a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que o de filhas e filhas. Darei a cada um segundo, darei a cada um deles um nome eterno, do qual nunca se apagará. Então, irmãos, ao ler esse texto, precisamos entender algumas coisas sobre a natureza da eternidade e a natureza do reino de Deus. Primeiro ponto: o reino de Deus não é uma compensação exata e amplificada do que faltou. Por exemplo, se na sua vida faltou carro, não quer dizer que no céu você terá 10 carros. Isso não é uma conclusão necessária e é distante diante da magnitude da promessa de Deus. Se na sua vida faltou dinheiro, não quer dizer que o seu dinheiro lá renderá 10 vezes mais, porque a dinâmica é outra. Se faltou tantas essas coisas, eu quero lhe dizer que fique tranquilo, porque em Deus somos mais do que vencedores. E vamos adentrar no exemplo do texto. O texto diz o seguinte: ele pega dois elementos que são muito rejeitados na antiguidade. O eunuco, por não poder gerar filhos e ter uma vida, digamos assim, comum aos adultos, e o estrangeiro, por uma questão de xenofobia e preconceito, né, que certamente existem ainda nos dias de hoje. Então, se você entender que naquele contexto de Isaías, século 7 a.C., você poderia entender que o eunuco e o estrangeiro são dois dos personagens mais rejeitados que existem, por razões diferentes. Então, quando você pega a ansiedade ou a ânsia de cada um, o eunuco é não ser mais rejeitado enquanto cidadão. Ele quer poder participar do culto, da adoração, das festas do povo de Deus. E o eunuco é um caso mais interessante, porque a rejeição dele ainda é mais profunda. Ele quer se sentir vivo, participar da vida e ter um legado. Mas a resposta que o Senhor dá para os dois, ela não é uma compensação histórica. Ela é um transbordo ontológico. E nós vamos entender isso a partir dos tempos. Bem, primeiro cenário, o eunuco. Ele queria não ser uma árvore seca, ou seja, ele queria gerar vida, né? Ser pai, ser mãe, ou no caso das estéreos, né? Mulheres estéreos. Então, se você entender que para um homem daquela época, e muitas vezes para o homem de hoje também, o sentido da vida está em ter uma descendência e ter uma vida conjugal, o Senhor ele traz uma nova categoria de existência. Ele diz que para o eunuco que fez tudo certinho lá, né, que creu em Deus, que tentou cumprir os mandamentos, ele dará um iad e um nome, né? Iad quer dizer irmão, mas o tradutor bíblico, né, eu creio que ter sido João Ferreira de Almeida, ele traduziu como monumento, né, ou memorial, que é algo físico e concreto. Mas a tradução minoritária, que também pode ser entendida por mão, significa o auxílio de Deus e o favor de Deus, independente de ser alguma coisa como um monumento. Porque entenda, mão significa ação direta. Então, praticamente, quando você escuta dizendo Deus lhe deu uma mão, você está dizendo Deus lhe ajudou, Deus lhe abençoou e Deus lhe favoreceu. E ao meu ver, essa parece ser uma resposta correta. Mas aí ainda não mora o cerne da questão. Porque quando o profeta Isaías fala que Deus dará a ele um nome melhor do que o de filhos e filhas, ou seja, um nome não significa apenas um nome fonético, simbólico, mas é um estado de existir. Ele está dizendo ao eunuco que o seu estado de existir será melhor qualitativamente do que o status
que a sociedade exige de ser pai. Então aqui é uma mudança de categoria. É um novo modo de viver que é melhor do que o anterior. E que é mais alegre, é mais prazeroso, é mais completo. Então essa é a questão do eunuco. O segundo ponto, a questão do estrangeiro. É o fim de toda dor de exclusão. O estrangeiro é excluído por sua origem, sua aparência e seu sangue, digamos assim. Mas quando Jesus diz que ele poderá adorar a Deus, assim como todos os outros, ele está dizendo que não há nada que separe mais o homem de Deus, né? Por causa da natureza do reino de Deus, que olha tão somente para o coração e para as boas obras, e não só para sua classe, sua aparência e as suas capacidades intelectuais. Então eu acho que por aí mora a natureza do reino de Deus. Nós cremos que o reino de Deus não é uma compensação àquilo que nós tivemos, mas é uma superação daquilo que nós apontamos e que nós desejamos. Fiquem com Deus.